Hoje estaremos falando sobre o apóstolo Pedro. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas 22, 31, vamos ler até o 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Senhor querido e amado, neste momento, Senhor, vamos iniciar o estudo dessa noite sobre a vida deste homem que foi moldado pelo Senhor para ser um grande líder da tua igreja, Senhor, no Novo Testamento. Meu Deus, nós temos muito que aprender com este homem, temos muito que aprender com o Senhor Jesus, que foi o mestre deste homem. Ó Deus, e que nesta noite o Senhor possa nos falar pela tua palavra e nos ajudar a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pois a exemplo de Pedro, o Senhor também tem um chamado para nós, o Senhor tem uma missão para nós, e nós precisamos, Senhor, entender a tua vontade e nos colocar nas tuas mãos para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Ó Pai querido, nós te louvamos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos amados, nós vamos iniciar o estudo dessa noite sobre Pedro, o pescador de homens. Já temos lido esta passagem bíblica, que depois nós vamos retornar a ela. E saber quem foi Pedro. Quem foi este homem chamado Pedro? Um homem simples, um homem comum, mas um homem que entrou para a história da igreja como um verdadeiro baluarte. E nós temos que aprender muito com este apóstolo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Introduzindo o estudo desta noite, no Novo Testamento, nós temos 4 listas com os nomes dos apóstolos. Nós temos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos. Nesses 4 livros, nós vamos encontrar a lista completa dos apóstolos de Jesus. Não vai ser possível nós lermos cada texto desse, mas esses slides estão sendo postados no site da nossa igreja, e depois os irmãos poderão fazer o download e acompanhar lá as referências bíblicas e ver que realmente os nomes desses apóstolos aparecem em 4 livros da Bíblia Sagrada. E aqui eu coloquei um gráficozinho para os irmãos entenderem melhor, fazendo assim um resumo, uma sinopse dos quatro livros em que aparecem os nomes dos apóstolos. E nós vemos aí que o nome de Pedro é o primeiro em todas as listas, em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Pedro aparece como o primeiro da lista. Judas Iscariotes, ele aparece como o último da lista.
não aparece aqui em Atos porque ele já havia morrido, já havia se enforcado. Por isso que ele não aparece aqui na lista de Atos dos Apóstolos. Nós temos alguma coisa em comum também nessa lista. Nós temos aí essa lista dividida em 3 grupos. E Pedro lidera o grupo dos 12. Depois nós temos Filipe liderando o segundo grupo da lista. Os irmãos podem ver aí que Filipe aparece em um momento só em todos esses livros. Isso significa que ele também foi um líder desse segundo grupo. E o outro nome que aparece é o nome de Tiago, filho de Alfeu, numa posição só nessas 4 listas. Então nós entendemos que Tiago também foi o líder desse terceiro grupo. Temos aí alguns nomes que se repetem. 2 apóstolos com o nome de Tiago, 2 apóstolos com o nome de Judas. Temos 2 pares de irmãos. Nós temos Pedro e André, que eram irmãos, e temos Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que também eram irmãos. Nessa lista nós temos pescadores, nós temos um que foi publicano, que cobrava impostos a serviço do Império Romano. Temos outro que era zelota, que era uma espécie de terrorista, que queria, de certa forma, tirar Israel do jugo de Roma. E Jesus conseguiu conciliar esse grupo de homens comuns, com aptidões diferentes, com profissões diferentes, todos da Galileia, e conseguiu formar esses homens para que eles pudessem revolucionar o mundo e colocar o mundo de cabeça para baixo. Então, o grupo dos 12 encontram-se organizados em 3 subdivisões de 4 apóstolos. Foi o que eu coloquei nesse gráfico que os irmãos viram. Os 3 líderes, em ordem decrescente de intimidade com o mestre, são Pedro, que aparece como o primeiro da lista. Então, ele passa a ser assim o líder do colegiado, o líder do grupo. Depois nós temos Filipe, como líder do segundo grupo, e Tiago, filho de Alfeu, o líder do terceiro grupo. Os membros do primeiro grupo foram os primeiros a serem chamados por Jesus, que foi André, que foi o primeiro. Ele já era discípulo de João Batista. Depois ele conduziu o seu irmão Pedro à presença de Jesus. Temos os 2 filhos de Zebedeu, que também eram pescadores e sócios de Pedro e André, Tiago e João. Então esses 3, eles passam a fazer parte do primeiro grupo. E era assim o grupo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João sempre aparecem nos momentos de maior intimidade de Jesus. No Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. No jardim do Getsêmani, naquele momento de angústia, de agonia de Jesus, estavam lá Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estavam lá Pedro, Tiago e João. Foi quem Jesus fez o convite para entrar dentro da casa e dentro do quarto. Então, esse primeiro grupo era o grupo mais íntimo de Jesus. Assim estavam com ele há mais tempo, porque eles foram chamados primeiro, e ocupavam a posição de maior confiança em seu círculo mais íntimo. Dos 4 apóstolos do primeiro grupo, Pedro, Tiago e João formam um círculo ainda mais íntimo. O segundo grupo não era assim tão chegado, mas ainda é composto de figuras importantes dos relatos dos evangelhos. O terceiro grupo é mais distante e seus membros raramente são mencionados nos relatos do ministério de Cristo, a não ser Judas, que sempre
era mencionado, mas era uma menção que não era uma menção positiva, e sim algo negativo. Então, se Cristo não pôde oferecer quantias iguais de tempo e energia a todos que chamou para o seu redor, nenhum líder deve esperar fazê-lo. Porque, às vezes, há pessoas que eles preferem estar um pouco distantes. Há outros que se aproximam mais. E isso aconteceu no ministério de Jesus. Apenas 12 homens, mas tinham 3 que não deixavam Jesus por nada. Estavam sempre perto de Jesus. Já esse último grupo de 4, eles quase não aparecem nos evangelhos. Eles são bem distantes, a gente quase não ouve falar deles, eles eram mais distantes. Então agora, começando a falar sobre o apóstolo Pedro, que é o tema do estudo dessa noite, nós colocamos aí essa referência de Lucas 6, versículo 14, onde nos diz: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, nós vimos que, primeiro, eles foram chamados para a conversão. Eles aceitaram a Jesus como Salvador. Depois, eles foram chamados para o ministério. Foi quando Jesus separou alguns deles para o ministério. E eles foram também chamados para o apostolado. Aí forma o colegiado de 12 para o apostolado. E quando Jesus encontrou com Pedro, ele se chamava Simão, e Jesus não mudou o nome dele, mas acrescentou um nome a ele. Passou a chamar ele de Pedro. O nome dele era Simão. Simão era filho de João, ou de Jonas, como a Bíblia diz, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Ou, na linguagem mais conhecida, Simão, filho de João. Ele era um pescador profissional. Nasceu na cidade de Betsaida, que era uma cidade localizada às margens do mar da Galileia. E depois ele se mudou para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade maior, onde Jesus estabeleceu o seu centro de operações, o seu quartel-general. Então Pedro nasceu em Betsaida, que era uma cidade menor, e depois ele se transferiu, ele se mudou para a cidade de Cafarnaum, que também já era um plano de Deus, porque Jesus ele estava em Cafarnaum e Pedro ia ficar bem próximo de Jesus para aprender e para ser moldado por Jesus. A Bíblia diz que Pedro foi apresentado a Jesus por seu irmão André, porque André já era crente. André já era discípulo de João Batista. Então, quando Jesus apareceu às margens do Rio Jordão, aí João Batista disse assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando André ouviu aquelas palavras, ele deixou de seguir João Batista e passou a seguir a Jesus. E eu expliquei no estudo da semana passada que o trabalho que João Batista veio fazer foi o trabalho de precursor, de abrir o caminho para Jesus. Então o trabalho dele já estava sendo finalizado naquele momento. Então João Batista, ele não ficou triste, ele não ficou chateado, porque os discípulos dele agora estavam seguindo a Jesus. Pelo contrário, ele se alegrou. Ele disse: é mister que ele cresça e que eu diminua, porque ele entendeu muito bem a missão que ele veio fazer na face da terra. E quando nós entendemos essa missão, é muito glorioso, porque nós não sofremos decepções, nós não ficamos chateados com alguma coisa, porque
Deus tem um ministério específico na vida de cada um de nós, e Deus nos coloca para realizar esse trabalho maravilhoso. Então foi André que levou Pedro e apresentou o seu irmão Pedro para Jesus. E quando Jesus encontrou com Pedro, ele disse para Pedro que Pedro seria também chamado, Simão seria chamado também de Pedro. Então ali Jesus acrescentou o nome de Pedro a Simão, conforme Lucas 6, versículo 14. O nome que Jesus acrescentou a Simão foi Petros, do grego, que significa um pedaço de rocha, uma pedra. Esse termo tem o seu equivalente no aramaico, Cefas. Eu acredito que os irmãos já ouviram, né? Esse mesmo nome se referindo a Pedro, Cefas. É porque Cefas é no aramaico. E Pedro não é no aramaico. Pedro já é do grego, Petros, um fragmento de pedra, um pedaço de pedra. É tanto que naquela passagem emblemática de Mateus 16, nós vemos lá o Senhor Jesus dizendo, né, que Simão é Petros, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, esta rocha, Jesus estava ali se referindo a ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe assim uma dificuldade de entendimento por parte da igreja romana em relação a esse versículo de Mateus 16, porque eles dizem que Pedro é a pedra, que Pedro é a rocha, e que a igreja está fundada em Pedro. Mas nós sabemos que o próprio Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, ele fala que Jesus é a pedra, que os edificadores rejeitaram. Paulo, lá na frente, também fala que Jesus é a pedra principal da esquina. Então Pedro, com suas dificuldades, com suas limitações, com os seus altos e baixos, jamais ele seria a principal pedra da esquina. A igreja do Senhor, ela está edificada no Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Simão era por natureza impetuoso, inconstante e inconfiável. Fazia grandes promessas que não poderia cumprir. Isso era algo do caráter de Simão. Atirava-se de cabeça e abandonava antes de concluir. Ele era muito pusilânime. Ao mesmo tempo que ele estava lá no pico, lá em cima, de repente ele estava lá no vale. Ao mesmo tempo que ele dizia assim, nunca, nunca, porque com Pedro era 8 ou 80, ou tudo ou nada. Ao mesmo tempo que ele dizia assim, nunca eu vou fazer isto, daqui a pouco, ele estava fazendo. E no nosso DNA, meus irmãos, nós temos um pouquinho de Pedro. Por que não dizer, nós temos muito de Pedro. E nós vamos aprender com Pedro a ser moldado, a ser transformado, a ser restaurado por Jesus, porque é isto que Jesus quer fazer. Então Jesus mudou o nome dele, pois queria que o seu novo nome servisse para lembrá-lo sempre daquilo que deveria ser. Então Simão era aquele homem pusilânime, aquele homem que estava lá em cima e lá embaixo. Aí Jesus acrescentou o nome de Pedro, porque Pedro era um fragmento de rocha, era um pedaço de pedra. Então Jesus estava querendo dizer, Pedro, Simão, você é cheio de altos e baixos, mas eu vou a partir de agora lhe chamar de Pedro, porque você vai entender que eu quero que você seja um homem firme, um homem abençoado, um homem de caráter. Então foi por isso que
que Jesus acrescentou o nome de Pedro para Simão. Dali em diante, a forma que Jesus o chamava transmitia uma mensagem sutil para ele. Se o chamava de Simão, indicava que Pedro estava agindo de acordo com sua antiga natureza. E se o chamava de rocha ou de Petros, era um elogio por agir da forma como deveria agir. Então eu creio que Pedro, ele já ficava na expectativa. Porque a depender do nome que Jesus chamava ele já sabia do que se tratava. Quando Jesus dizia assim, Simão, Simão, eu creio que ele chegava a se encolher, dizia, olha, aí vem bomba. Porque eu andei fazendo algo que não agradou o mestre. Mas quando Jesus chamava ele de Pedro, ele dizia, graças a Deus, porque eu estou conseguindo agradar o meu mestre. Então ele me chamou de Pedro, é porque eu estou indo no caminho certo. Então este é o significado da mudança do nome de Simão para Pedro. Aleluia! Louvado seja o bendito nome do Senhor. Em Mateus 4,19, Jesus faz um chamado para Simão. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o chamado que Jesus Cristo fez para Simão. E os irmãos devem estar lembrados quando foi que Jesus fez esse chamado para ele. A multidão estava apertando a Jesus, Pedro estava limpando as redes, tinha passado a noite toda, não tinha pegado nenhum peixe, limpando as redes junto com seu irmão André, com Tiago e com João, que eram sócios na pescaria. O barco estava ancorado às margens do mar, e a multidão apertava Jesus, uma multidão muito grande querendo ouvir Jesus. E Jesus, de forma estratégica, chamou Pedro, porque Jesus já conhecia Pedro. Pedro já tinha aceitado a ele como Salvador. E Jesus disse, Pedro, eu vou entrar no seu barco e eu quero que você afaste um pouco o barco, porque eu preciso fazer desse barco um púlpito para pregar a mensagem para essa multidão. E ali, Jesus pregou a mensagem para a multidão. Quando terminou, Jesus Cristo disse, Pedro, eu quero que você entre no seu barco e entre um pouco no mar da Galileia, na parte mais funda, e lance as redes. E Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite toda, o mar não está para peixe, Senhor. Eu conheço isso aqui, eu fui criado na beira desse mar. Mas depois ele foi pensar e ele disse, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando ele lançou as redes chegaram a se arrebentar de tantos peixes. Foi preciso dar um sinal para os outros sócios, levar outro barco, e aqueles barcos foram cheios de peixes. E naquele momento Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador e o Senhor é santo demais, e não dá para a gente ficar junto. Mas naquele momento, Jesus Cristo disse para ele, Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Essa é a proposta de Deus também para a nossa vida, meus queridos irmãos. Porque nós temos as nossas limitações, a exemplo de Pedro. Temos as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Mas se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, como Pedro fez, o Senhor é capaz de nos moldar, o Senhor é capaz de nos transformar, de nos restaurar e de nos fazer também pescadores de homens, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Simão Pedro, como eu já disse, ele era um pescador profissional, ele era casado, ele atendeu prontamente o chamado do mestre. O nome de Pedro é mencionado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, exceto o nome de Jesus. Os irmãos sabiam disso? O nome de Pedro
é o nome mais mencionado nos 4 evangelhos, exceto o nome de Jesus. Pedro só perde para o nome de Jesus. Então aí a gente vê a importância desse homem para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém fala com tanta frequência quanto ele. Nem o Senhor dirige-se tantas vezes a outro apóstolo como se dirigiu a Pedro. Então ele era o homem que perguntava, ele era o homem que falava. E como ele era falastrão, o Senhor Jesus também dedicou mais tempo para conversar com ele, porque quando a criança está pequena, ela quer saber de tudo, aí o pai tem que estar arrumando as respostas para dar para os filhos. Nenhum é repreendido com tanta frequência quanto Pedro. A dificuldade de ser falastrão é essa também, né? Nenhum discípulo censura o Senhor, exceto Pedro. Pedro foi o único. Depois nós vamos estar falando sobre isso. Ninguém confessou a Cristo com mais ousadia do que Pedro. Então Pedro era 8 ou 80. Era uma verdadeira gangorra. Uma hora estava lá no alto, outra hora estava lá embaixo. Mas por causa deste homem, hoje nós sabemos de muita coisa. Aleluia! Porque ele era um homem pronto, ele era um homem acessível, era um homem de um temperamento que tomava algumas iniciativas, e isto é muito importante. Aleluia! Nenhum negou de forma tão veemente quanto Pedro. Não teve um outro discípulo para negar a Jesus como Pedro. E ninguém é abençoado por Cristo como Pedro. Pedro foi o mais abençoado. Nenhum outro ouviu uma repreensão tão pesada de Cristo como Pedro. Arreda para trás, Satanás. Talvez foi a maior repreensão que o ser humano já pudesse receber do seu mestre. Ele recebeu. Tudo isso contribuiu para fazer de Pedro o líder que ele foi. Tudo isso contribuiu para fazer de Pedro o grande líder que ele foi. E agora nós vamos entrar aqui num assunto muito importante. A matéria-prima do verdadeiro líder. Pedro, ele era uma matéria-prima muito boa para ser moldada nas mãos do Senhor. Era um barro puro. Era um barro puro que o oleiro podia colocar ali na forma, no torno e moldar, porque era um barro que daria um vaso muito precioso. Isso aconteceu com Pedro. Há uma eterna controvérsia quanto à liderança, ser inata ou adquirida. Alguns dizem que os líderes já nascem. Outros dizem que os líderes são feitos. Então, há uma controvérsia em torno disso. E essa noite nós vamos aprender com Pedro que nós nascemos com algumas qualidades, com alguns dons que são muito importantes para a liderança. Mas nós também podemos adquirir muita coisa boa através de uma vivência e de uma experiência, e foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro é um forte argumento em favor da crença de que os líderes nascem com certos dons, mas que devem ser moldados e transformados em verdadeiros líderes. Pedro possuía a liderança dada por Deus, entretecida na trama de sua personalidade desde o princípio. Ele era constituído da matéria-prima certa, por isso que ele se tornou o líder que se tornou, porque o barro era bom. O barro era bom. Irmãos, o que Pedro passou para ser o homem que ele foi, não é todos que suportaria. Mas como era um barro bom, uma matéria-prima boa,
ele conseguiu ser o homem que ele foi. Em primeiro lugar, Pedro possuía uma curiosidade aguçada. Ele era muito curioso. Ele era muito curioso. Foi Pedro quem perguntou quantas vezes deveria perdoar. Lembra? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Ele era muito curioso, ele queria saber das coisas. 7 vezes, Senhor? Não, Pedro. 70 vezes 7. E por causa das perguntas que ele fazia, da curiosidade que ele tinha, hoje nós sabemos de muita coisa. Foi Pedro quem perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado tudo para seguir a Jesus. Em um dado momento da trajetória da carreira, Pedro ficou preocupado com o seu futuro. E ele disse: Senhor, nós deixamos tudo. Deixamos casas, deixamos parentes, deixamos família para te seguir. O que é que nós vamos receber, Senhor? Qual será a nossa recompensa? Ele queria saber se realmente valeria a pena ele ter deixado tudo, como ele disse que deixou, para seguir o Mestre. Nenhum outro apóstolo se interessou em fazer esse tipo de pergunta para Jesus. Mas isso para Pedro era normal, porque a matéria-prima dele tinha algo incrustado de curiosidade, ele queria saber das coisas. Foi Pedro quem perguntou sobre a figueira que secou, conforme Marcos 11, 21. Foi Pedro quem fez perguntas sobre o Cristo ressuscitado, João 21, 20 a 22. Ele sempre queria saber mais, entender melhor. Então, ele tinha essa qualidade dentro do seu temperamento, dentro da sua personalidade. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de perguntar as coisas. Tem uma certa timidez. Eu mesmo, quando eu estou dirigindo, que eu estou procurando uma casa, Valquíria, ela sempre diz: para o carro aí e pergunta aonde fica a casa. Mas eu tenho uma dificuldade de parar esse carro para perguntar, né? Mas se Pedro estivesse dentro do carro, eu acho que ele nem andava. Toda pessoa que ele encontrava, ele já queria saber logo onde ficaria a casa. Porque era algo que estava incrustado dentro dele, fazia parte da personalidade dele. Ele era muito curioso, ele queria saber das coisas. E ele aprendeu muito com isso, mas pagou também muitos pecados por causa disso. E a gente vai ver que no decorrer da trajetória de Pedro, Deus foi moldando ele, Deus foi trabalhando na vida dele, Deus foi potencializando as qualidades dele em aspectos positivos e transformando a vida dele para ele ser o líder que ele foi. Outra coisa que Pedro tinha, além da curiosidade, era a iniciativa. Ele tinha iniciativa. Pedro não apenas fazia perguntas, era o primeiro a responder. Quando nós lemos os evangelhos, nós ficamos encantados. Jesus queria saber o que o povo dizia sobre ele. Mateus 16, 13. E Pedro foi ousado e categórico. Essa é uma característica essencial dos grandes líderes. Em certo ponto do ministério de Jesus, ele quis saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. E ele fez essa pergunta para os seus discípulos. E alguns diziam: olha, o povo está dizendo aí que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros estão falando que o Senhor é o profeta Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias. E outros estão dizendo que o Senhor foi um dos profetas. Aí Jesus vira para o grupo e diz: e vocês?
vocês dizem o que a meu respeito? Quem foi que tomou a iniciativa para responder a Jesus? Pedro. Qual foi a resposta que Pedro deu para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro estava revelando a divindade de Jesus. Ele estava dizendo que Jesus é o Messias que veio para libertar o povo de Israel. Aleluia. Então a gente vê que Pedro, ele tinha iniciativa. Às vezes teve de voltar atrás, retirar o que havia dito, retratar-se ou ser repreendido. Porque por conta disso, né? Isso fazia parte da personalidade dele. Às vezes ele se dava bem, mas às vezes também ele se dava mal. Mas isso faz parte. Era a matéria-prima de Pedro. E nós, como líderes, como servos do Senhor, nós devemos entender também um pouco da personalidade de cada um. Um pouco da personalidade de cada um. E Jesus entendia muito bem Pedro. Mas sempre agarrou as oportunidades com unhas e dentes. E isso marcou-o como um verdadeiro líder. Então ele errava, mas ele abraçava as oportunidades. Ele não perdia tempo. Nem que depois ele pagava um preço grande pelo erro que cometeu, mas não faltava iniciativa na vida de Pedro, na vida deste homem. No jardim do Getsêmani, Pedro brandiu sua espada contra Malco, o servo do sumo sacerdote. Ele tinha iniciativa para tudo, né? Tanto para revelar a deidade de Jesus, quanto também para arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote. E olha com quem ele foi mexer, irmãos. Porque quando Jesus estava no Getsêmani, na sua agonia, e Pedro, Tiago e João estavam um pouco afastados, e os outros discípulos, eles ficaram bem para trás, e ali Jesus, na sua agonia, orando e chorando. Depois ele ia lá para ver se os discípulos, Pedro, Tiago e João, também estavam orando. Quando chegava lá, estava tudo dormindo. E depois de toda aquela agonia, Jesus sabia que o momento dele estava chegando, porque ele não foi apanhado de surpresa. E de repente chega uma multidão de soldados enviados pelas autoridades judaicas para prender a Jesus, guiados por Judas Iscariotes, porque Judas sabia que Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, o lugar da prensa. E de repente Pedro dormindo, quando ele acordou, que ele viu aquela multidão com espadas, com paus na mão, e partindo para cima de Jesus, eu acho que ele ainda estava meio atordoado do sono, né? E ele puxou a espada e disse: deixa comigo, porque eu não vou arrancar na sua orelha não, eu vou cortar o pescoço de todo mundo. Quem entrar aqui já sabe o que vai acontecer, né? Era um homem de iniciativa. Ele escapou porque Jesus foi lá, mandou ele guardar a espada dentro da bainha, colocou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco no lugar, porque senão, no outro dia não era só 3 cruzes lá no Calvário, não, ia ter 4. Porque Pedro também ia ser crucificado, porque ele mexeu com o servo do sumo sacerdote. Então era um homem de iniciativa, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes ele não compreendia bem o que estava acontecendo. Jesus já havia falado que ele ia ser morto, que ele veio para dar a vida, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas Pedro não entendia muito bem a mensagem. E ele partia para cima, ele agia, mas Jesus foi trabalhando a vida dele, foi moldando a vida dele. Jesus, ele sabia que Pedro era um homem de iniciativa, então Jesus foi trabalhando, foi moldando e colocando essa iniciativa em favor do bem, em favor da obra de Deus. Então Pedro possuía a matéria-prima da qual seria possível fazer um líder. Pedro precisava ser moldado
treinado e amadurecido. Outra qualidade de Pedro. Pedro estava sempre envolvido com alguma coisa. Ele não era um homem distante, um homem que ficava para lá. Não, ele estava sempre procurando estar no centro, envolvido, um homem de iniciativa, um homem envolvido com a causa. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação. Um verdadeiro líder passa pela vida cercado por uma nuvem de poeira. Entra na batalha antes de seus seguidores. Isso aqui é o que Pedro nos ensina. Como líderes, nós devemos estar envolvidos. Quando a gente vê um líder assim, meio afastado, e que não tem envolvimento com a obra, e coloca o povo para fazer, mas ele não vai. Ele quer que o povo ora, mas ele não ora. Ele quer que o povo contribui, mas ele não contribui. Aí é meio complicado. Mas Pedro, ele era envolvido com a causa. Pedro pulou do barco e foi ao encontro de Jesus. Mateus 14, 26, 28. Quando Jesus apareceu naquela noite, naquela madrugada, muitos acharam que era um fantasma. E de repente Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro disse assim: Senhor, então se é o Senhor, manda que eu vá encontrar contigo. Ele queria estar no meio. Ele queria estar envolvido. Nem que depois ele começasse a afundar, precisava Jesus ir lá e segurar no braço dele, para ele não morrer afogado, mas ele queria se envolver com a causa, ele não deixava. Isso é envolvimento para valer. Apesar de Pedro ter negado o mestre, ele e João foram os únicos que seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote. É claro que nós sempre criticamos Pedro, porque ele negou o mestre. Mas quando a gente lê os evangelhos com cuidado, a gente vê que aquele versículo de Zacarias se cumpriu, ferindo o pastor, o rebanho fica disperso. Então foi o que aconteceu naquela noite de quinta-feira. Os discípulos se dispersaram, caíram fora. Quando viram aquela multidão de soldados com espadas, com varapaus nas mãos, eles disseram assim: quem vai esperar tempo duro aqui é outro. Mas Pedro e João, eles acompanharam a Jesus. João tinha um conhecimento lá na casa do sumo sacerdote, ele conseguiu entrar, e depois deu um jeito também para que Pedro entrasse, e Pedro ficou ali no pátio. Mas foram os únicos que tiveram coragem de ir pelo menos no pátio da casa do sumo sacerdote. Os outros correram tudo. Então Pedro, apesar de todas as dificuldades, mas ele procurava se envolver. Ele não se dispersava facilmente. Então, apesar de Pedro ter negado o mestre, ele e João foram os únicos que seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote. E no pátio, Pedro era o único que estava próximo, o suficiente para que Jesus fitasse-o nos olhos quando o galo cantou. Esse é o sinal de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele procura se envolver, ele procura estar perto, nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Nos momentos de bonança, também nos momentos de necessidade. Nem que a gente não consiga fazer tudo porque somos limitados, a exemplo de Pedro, que negou o mestre 3 vezes, mas ele tinha também as suas qualidades, e isso foi muito importante na sua vida. Pedro era feito dessa matéria-prima. Curiosidade insaciável. Queria saber tudo. Tanto perguntava quanto respondia. Disposição de tomar iniciativa, tanto para o bem
quanto para o mal, e paixão pelo envolvimento pessoal. Estava a encargo do Senhor treiná-lo e moldá-lo. Então Pedro era uma matéria-prima boa. E Jesus descobriu isso e disse: eu vou investir o maior tempo da minha vida nesse homem, porque esse homem é de futuro. Ele erra muito, mas ele acerta também. Ele vai ser o líder do grupo. Ele vai ser o líder. Ele vai comandar. E Jesus passou muito tempo preparando a vida desse homem para ele ser o apóstolo que ele foi. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Então, algumas qualidades da nossa vida, elas são inatas. Nós já temos dentro de nós essas qualidades, fazem parte da nossa personalidade, da nossa natureza, do nosso temperamento. E Deus pega essas qualidades e Ele molda para fazer segundo a sua vontade. Então, meu querido irmão, não fique muitas vezes triste, abatido, porque você diz: mas eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser outra pessoa. Eu não queria ter essas características. Deixa eu te falar aqui, Deus vai te usar, Deus vai te moldar do jeito que você é. É só você se colocar nas mãos de Deus, que Deus está pronto para fazer uma grande obra na tua vida, meu irmão. Independente das qualidades, dos defeitos, se coloque nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, porque você tem matéria-prima boa para Deus trabalhar na sua vida e moldar você e fazer de você um vaso precioso, um vaso glorioso para a glória do nome do Senhor. Eu mesmo, essas características assim de muita iniciativa, de muitas perguntas, de muitas respostas, eu sempre tive dificuldade. Eu sempre fui um rapaz muito tímido. Às vezes eu me esforço para não passar toda essa timidez. Eu já disse aqui para os irmãos que quando eu fui estudar em Itabuna, morar na casa da minha irmã, ela me matriculou num curso de informática. E ela me deu o endereço e disse: olha, amanhã você pode ir que vai começar as aulas. E eu era tão tímido que eu passei na frente da escola e olhava assim e não tinha coragem de entrar. Passei umas 3 vezes e não tive coragem de entrar. Aí quando eu cheguei em casa, minha irmã disse: como é que foi a aula foi boa? Eu disse: minha irmã, eu não tive coragem de entrar. Até que eu achei o endereço, achei tudo lá, mas eu passava e não tinha coragem de entrar. Ela disse: amanhã eu vou te levar. Aí ela foi comigo, entrou comigo, e foi quando eu comecei a fazer o curso de informática. Tamanha era a minha timidez. Não era como o Pedro, né, que já chegava logo proseando e entrava ali naquela escola e perguntava quem era o professor, e dizia: você sabe mesmo ou você não sabe, ou como é que é esse negócio aí? Totalmente diferente. Mas Deus, Ele tem ferramentas maravilhosas para trabalhar na nossa vida e nos moldar da maneira como Ele quer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos entrar agora no campo das experiências de vida, que formam o verdadeiro líder, porque nós falamos das qualidades inatas de Pedro, ou seja, que Pedro tinha na sua personalidade. Mas nós vamos falar agora um pouquinho também, que muita coisa Pedro aprendeu na trajetória da sua vida, quebrando a cabeça, errando. E ele passou por experiências amargas, mas essas experiências ensinou muita coisa para ele. Como nós também temos aprendido muita coisa através da nossa vivência e da nossa experiência. Quantas vezes nós quebramos a cabeça? Quantas vezes nós já demos com a cabeça na parede? Quantas vezes nós já nos arrependemos por coisas que fizemos? Pagamos um alto preço para aprender as lições de casa. Tudo isso aconteceu na vida de Pedro. Nesse sentido, os verdadeiros líderes são formados e não apenas inatos. Então, a liderança ela é formada pelos dons
que estão dentro de nós, que Deus nos deu ao sermos formados no ventre da nossa mãe, mas também nós adquirimos muita coisa ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. A experiência pode ser uma forma dura de educar. Pedro aprendeu muita coisa através de experiências difíceis. Aprendeu que a derrota arrasadora e a humilhação profunda muitas vezes vem pouco depois das maiores vitórias. Qual foi a maior vitória que Pedro já viveu? Quando ele revelou a deidade de Jesus. Quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali foi um momento maravilhoso de Pedro. Mas, passado um pouquinho de tempo, não foi nem um dia, foi questão de minutos. Aí Jesus, ele fala sobre a sua partida, sobre a sua morte, que ele teria que ir para Jerusalém, ser morto pelas autoridades, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí Pedro disse: Não, Senhor, de maneira nenhuma. O Senhor tem que cair fora disso aí. Esse negócio não está certo, não. Aí foi quando Pedro sofreu a maior humilhação da sua vida, porque Jesus teve que agir duro com ele. Jesus Cristo disse assim: Arreda para trás, Satanás. Sai do meu caminho. Alguns estudiosos dizem que Jesus não chamou Pedro de Satanás. E que Jesus não estava dizendo que Pedro estava possesso. Que Jesus repreendeu o Satanás que estava na vida de Pedro. Que estava usando a boca de Pedro naquele momento para tirar Jesus da cruz. Porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, o que seria de nós? Então ali Pedro, ele passou por um momento muito difícil. Se ele fosse um homem fraco, eu creio que ali mesmo ele teria desistido e teria falado: Olha, quem vai seguir Jesus é outro. Para mim não dá não. Mas é com as experiências, irmãos, que nós aprendemos. É com as experiências que nós aprendemos. Às vezes nós acertamos e às vezes nós erramos. E quando nós erramos, às vezes nós somos repreendidos. E às vezes até de forma dura. Mas é assim que a gente aprende a lição de casa, não tem jeito. Então, se a gente for fraco, a gente cai fora. A gente desiste. A gente volta atrás, recua e acaba perdendo a bênção. Pedro sofreu aquela humilhação naquele momento, uma das maiores repreensões que um ser humano pudesse receber. Arreda-te do meu caminho. Mas ele aprendeu a lição, mesmo com um gosto amargo. Mas ele aprendeu a lição. Repreendeu o diabo que estava usando Pedro. Porque se Jesus tivesse chamado Pedro de Satanás, a partir daquele momento Jesus teria descartado ele. E dito para ele: então você não serve para ser meu discípulo. E Jesus tirou Satanás que estava usando Pedro e disse: Pedro, pode chegar para cá que eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você e vou fazer de você um grande homem. Aleluia! Mas ele teve que passar por experiências amargas para aprender a lição de casa. E quantas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco? Mas tem crente que se alguém fizer uma careta para ele, ele cai fora. Se o pastor adoecer e não souber que ele adoeceu e por isso não o visitou, ele disse: não vou mais naquela igreja. Mas Pedro era uma matéria-prima boa. Aleluia! Aprendeu a lição de casa e foi o maior líder da história da igreja primitiva, junto com Paulo.
Pedro, através da experiência dolorosa, aprendeu que era vulnerável a Satanás. Olha a lição que Pedro aprendeu. Ele disse: eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que ficar de olhos abertos. Porque eu sou discípulo de Jesus, mas eu dei um vacilo e o diabo usou a minha boca. Então eu agora vou ficar esperto, porque eu não posso cometer outro erro desse. Então, nós também aprendemos com as experiências da vida. E isso é muito importante. Ao negar a Cristo, Pedro aprendeu quanto restolho e quanta pouca substância havia nele. E como deveria ser vigilante e cauteloso, confiando somente na força do Senhor. Pedro aprendeu todas essas coisas por experiência própria. Por vezes, as experiências foram amargas, angustiantes, humilhantes e dolorosas. Em outras ocasiões, foram animadoras, sublimes e gloriosas. Pedro aproveitou ao máximo suas experiências, colhendo delas lições para a sua vida. Ele deixou ser moldado pelo Senhor. Irmão, só tem um meio da gente ser vitorioso: é deixar Deus nos moldar. É deixar Deus nos moldar. Tem pessoas que ele não quer ser moldado. Não vem para a escola dominical, não participa de um culto de ensino, não tem um líder espiritual para prestação de contas. Aí ele pega um jatinho e sobe. E lá no Facebook aparece: a agenda dele está lotada. De manhã, de tarde, de noite, os 30 dias do mês. Mas não aprendeu a lição, não passou por experiência, não cresceu, não desenvolveu. Então, da mesma forma que sobe, esse avião também cai. E aí a queda é para valer. Porque enquanto está subindo, está bom. Mas na hora que esse avião resolve descer, é uma verdadeira destruição. Irmãos, nós precisamos ser moldados pelo Senhor. E nós temos que passar por muitas experiências de vida para chegarmos aonde o Senhor quer nos colocar. Aleluia! E agora falando sobre as qualidades de caráter que definem um verdadeiro líder. Além das qualidades inatas, que já vem no pacote quando nós somos gerados pela nossa mãe, além das experiências de vida que nós passamos ao longo da nossa trajetória, nós também precisamos desenvolver algumas qualidades de caráter que vai definir a nossa vida. O terceiro elemento da constituição de um líder, além da matéria-prima certa e das experiências de vida, é o caráter certo. O caráter é de importância fundamental para a liderança. Na verdade, é o caráter que possibilita a liderança. A liderança duradoura é fundamentada no caráter. O caráter gera respeito e confiança. E a confiança é o que motiva os seguidores. Foram as qualidades do caráter de Pedro, desenvolvidas através de um relacionamento íntimo com Cristo, que fizeram dele um grande líder. Aleluia. Deus trabalhou, Deus forjou, Deus preparou o caráter desse homem para fazer dele o grande líder que ele foi. Porque caráter é confiança. Caráter é credibilidade. Não basta somente o carisma. O carisma é bom. Ser uma pessoa alegre, uma pessoa que cumprimenta os outros, que dá um tapinha nas costas, que dá um sorriso, que visita, que vai ali, corre aqui, corre acolá, e está sempre, né? O carisma, isso é bom. Mas se faltar o caráter, esse carisma não vai sustentar essa pessoa. Porque o caráter gera confiança. O caráter gera credibilidade. O caráter
vai dizer quem realmente você é. E com o tempo ele começa a aparecer. E veja o trabalho que Jesus Cristo teve em desenvolver essas qualidades na vida de Pedro, para que ele pudesse ser o grande líder que ele foi. Aí o Senhor começa a ensinar a Pedro a submissão, começa a ensinar a Pedro o amor, o perdão, começa a ensinar a Pedro como amar as pessoas, porque com as qualidades inatas que ele tinha, às vezes ele sentia dificuldade de sentir misericórdia pelas pessoas, porque ele era um homem muito para frente. Mas Deus foi trabalhando na vida dele, foi moldando a vida dele, foi ajudando a vida dele. E quando ele cometeu aquele deslize de negar o Senhor por 3 vezes, lá na casa do sumo sacerdote, e que Jesus olhou para ele, e o galo cantou. Aquela noite eu acredito que Pedro não dormiu. Eu acredito que Pedro voltou para casa com sentimento de derrota, com sentimento de fracasso, e dizendo para si mesmo: tudo acabou. Eu que garanti ao mestre que não o negaria, que estaria com ele, até mesmo pronto para dar a minha vida por ele. Agora não resta mais nada a fazer. E Pedro foi para casa com esse sentimento de fracasso e com esse sentimento de derrota. No outro dia, Pedro não apareceu. No domingo pela manhã, as mulheres foram colocar perfumes no corpo de Jesus, e chegaram lá, a pedra estava removida, e elas voltaram e anunciaram a Pedro e a João que Jesus não estava no sepulcro. E eles correram para lá. João era mais novo, era mais forte, chegou primeiro. Mas Pedro, com a sua experiência, foi o primeiro a entrar no túmulo e conferir o que estava acontecendo. E naquele momento ele tomou conhecimento que Jesus havia ressuscitado. E Jesus disse para as mulheres, a Maria Madalena disse: olha, fala para os meus discípulos que eu vou adiante deles para a Galileia. E eu vou esperar todos eles lá, porque eu quero ter um encontro com ele. Eu já ressuscitei, eu estou com um corpo de glória. Agora, Maria, não esqueça de Pedro. Não esqueça de Pedro. Mas Pedro não era um discípulo? Por que mencionar o nome de Pedro à parte dos outros? Mas é porque Jesus queria um particular com Pedro. Porque depois de muita luta, depois de muita dificuldade, depois de muita decepção e de frustração que Pedro havia passado, Jesus queria um particular com ele. E Pedro, ele teve que andar a pé de Jerusalém até a Galileia, cerca de 130 quilômetros. E ele teve que pegar aquela caminhada. E quando ele chegou lá na Galileia, ele não encontrou com Jesus ressuscitado. Aí ele disse: agora eu vou ter que voltar às minhas atividades. Eu já não sirvo mais para ser discípulo, já neguei o mestre, ele não vai querer nada comigo. Eu cheguei aqui, não encontrei com ele. Aí ele disse: agora eu vou voltar às redes, voltar ao que eu era antes. E os discípulos, amigos de Pedro, disseram: nós vamos com você. Pedro era líder em todo momento. E eles foram pescar. Passaram a noite toda pescando. De repente, Jesus chega na beira daquela praia do mar da Galileia. Ele diz: filhos, tendes alguma coisa para comer?
Até então, ninguém sabia que era Jesus. Pensava que era uma pessoa que estava ali. E Jesus disse, pode lançar a rede. Aí mesmo na beira do barco. E ninguém sabia que era Jesus. Quando eles lançaram a rede veio com 153 grandes peixes. E Jesus já tinha preparado um braseiro, já tinha pão, já tinha peixe assado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E João, olhando para Pedro, João reconheceu logo que era Jesus. João disse, Pedro, é Jesus, Pedro. Aí ele colocou logo a capa, caiu ao mar e foi ao encontro de Jesus. E ele disse, agora Jesus vai descontar tudo que eu fiz com ele. Ele estava todo envergonhado, sem saber o que fazer. Mas ali Jesus disse, Pedro, eu preciso conversar com você. E ele, meio envergonhado. E na presença daqueles discípulos, Jesus Cristo disse assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Por que Jesus fez essa pergunta assim? Porque antes da crucificação, lá no Getsêmani, ele disse que ele estava pronto para dar a vida e que mesmo que os outros caíssem fora, ele jamais cairia. Aí Jesus disse, Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus foi assim, na ferida de Pedro, porque Jesus queria curar, Jesus queria restaurar. Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí diz que Pedro ficou sem saber o que fazer e já estava achando que Jesus ia dizer alguma coisa para ele. Aí ele disse, Senhor, tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Glória a Deus, tu sabes de todas as coisas. Aleluia, aleluia. E ali Jesus restaurou a Pedro, Jesus curou as feridas na vida de Pedro. E Jesus Cristo disse, segue-me, aleluia. Restaurou a vida pessoal de Pedro e restaurou também o ministério de Pedro. Jesus armou todo um cenário para tratar e para curar e para restaurar a vida de Pedro. Porque no momento que Pedro negou a Jesus, tinha uma fogueira, tinha um braseiro. E naquele momento que Jesus curou Pedro, tinha também um fogo aceso. Olha o cenário que Jesus armou para poder curar Pedro por completo. Aleluia! Glória a Deus! E ali Pedro foi restaurado e se transformou no maior líder da história da igreja. Aleluia! E a mensagem de Pedro para nós esta noite, meus amados irmãos, é que não importa as nossas limitações, não importa os nossos altos e baixos, não importa as nossas dificuldades. Assim como Jesus moldou e preparou a vida daquele Galileu, Ele também está pronto para, aleluia, operar na nossa vida, nos restaurar. Aleluia, porque Pedro estava desistindo de Jesus, mas Jesus jamais desistiu de Pedro. Jesus foi atrás dele e restaurou a vida dele. E essa noite Deus também quer restaurar a tua vida, meu irmão. Deus quer restaurar o teu ministério. Deus quer restaurar a tua vida espiritual. Você que tem se sentido desanimado por causa de uma falha. Quem sabe você até fracassou no meio da caminhada e pensa que Jesus não quer nada com você. Mas Jesus te chama esta noite. Aleluia! Jesus te restaura esta noite. Ele te ajuda a se levantar, a se erguer e a ser uma bênção nas mãos do Senhor.
E Pedro agora restaurado, aleluia, ele vai para o cenáculo com um grupo de discípulos e espera a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e encheu Pedro, encheu os discípulos, encheu aqueles irmãos que estavam no cenáculo. E naquele dia Pedro pregou uma mensagem tão poderosa que 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Aleluia! Escreveu 2 epístolas. Cuidou da igreja, cuidou dos gentios, cuidou dos judeus. Foi um homem de uma fé maravilhosa. Aleluia! E quando chegou o final da sua carreira, lá por volta do ano 67 da era cristã, no ano 64 tinha começado uma grande perseguição por parte dos imperadores romanos. E Nero estava no poder. E por volta do ano 67, Pedro foi condenado à morte. E como ele não era um cidadão romano como Paulo morreu de uma forma mais discreta, apesar de ter sido por aspersão, mas não ficou exposto, porque era um cidadão romano. Pedro, como não tinha cidadania, ele foi condenado à morte de cruz. Mas a história diz, Eusébio, que foi um historiador, ele diz que antes levaram a esposa dele para ser morta. E quando estava levando a esposa dele, ele chamou ela pelo nome e diz: lembra-te do Senhor. Em outras palavras, não esqueça do Senhor. E depois pegaram ele e levaram para ser crucificado. E quando ele estava ali nas mãos dos algozes para ser crucificado, eles queriam crucificar a ele em uma cruz normal. Ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer, de ser crucificado como meu mestre foi. E diz a história que colocaram ele de cabeça para baixo e o crucificou. Mas ele morreu vitorioso. Aleluia! Ele morreu com a sua missão cumprida. Glória a Deus, um homem transformado, um homem moldado, um homem restaurado para a glória do Senhor. E esta noite Deus restaura a tua vida, meu irmão. Deus enche a tua vida de graça, Deus enche a tua vida de poder, Deus enche a tua vida de bondade. Fique em pé por um instante em nome de Jesus. Deixa Deus restaurar a tua vida agora. O teu passado não importa, meu irmão. O que passou, passou. O importante é esse momento que você está vivendo na presença de Deus. E Deus, Ele está pronto para restaurar a tua vida, para passar uma borracha no teu passado e fazer de você um vencedor, fazer de você um grande campeão para a glória do nome do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, soberano Pai, a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem acontecido, que está acontecendo aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Deus, a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha restaurar vidas, Senhor. Nos encher mais e mais de Ti. Nos dar a Tua graça, ó Deus. Ajuda a Tua igreja, ajuda a todos nós. Nos dá vitória, Senhor. Que possamos permanecer firmes, independente das circunstâncias, Te servindo e adorando o Teu nome. Deus amado, Deus querido, nós Te adoramos nesta noite. Louvamos o Teu nome, Senhor. E somos gratos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.